Será que o meu conhecimento vai ajudar outras pessoas? Não era nem o medo, mas assim, o desafio mesmo de fazer algo completamente fora da nossa zona de conforto. E à medida que a gente avança, à medida que a gente caminha, esse caminho vai se tornando cada vez mais visível, cada vez mais claro. Foi assim pra gente, à medida que a gente começou a perceber os sinais. Quais eram os sinais? Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Marketing Proposital Cast. Hoje é um episódio muito especial. Eu vou estar inaugurando uma série com grandes infoprodutores, pessoas também que estão começando, alunos mentorados. E não podia ser diferente esse primeiro episódio. Eu já vou te apresentar quem são os meus convidados. Primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou Gabriel Reinert, eu ajudo pessoas a levar o conhecimento do mundo analógico para o mundo digital e eu estou aqui com a Maria Carolina. Exatamente. Gente, eu estou muito feliz porque eu estou aqui num dos lugares prediletos que eu tenho na minha vida, que é a Serra da Estrela, e eu estou recebendo no meu lar, estou sendo anfitrião de um casal que é meu mentorado e eu tenho muita admiração, não só pelo trabalho deles, mas pelo ser humano que eles são. Com vocês, Jennifer e William, Casamento Milionário! Se apresenta aí, gente. Pessoal. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o William e essa é minha amada e digníssima esposa, Jennifer Uchoa. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso. Estamos com esse casal maravilhoso e vai ser um bate-papo incrível aqui na Serra da Estrela. Como você está se sentindo aqui? É um sonho. Estamos com os nossos amigos maravilhosos. Nosso mentor de marketing e podcast. Tantas coisas legais, Gabriel, Carol. E estamos aqui vivendo um sonho e animadíssimos para bater esse bate-papo. Bom, Maravilha! Gente, conta um pouquinho do início da história de vocês. Como é que vocês começaram a empreender no mundo digital? Bom, a gente começou com a nossa história, né? A gente começou a falar de dinheiro na nossa vida, sobre negócios, sobre organização de sonhos, realização de sonhos, quando a gente pensou em casar, né? A gente namorava, vivendo a vida de namorados, e de repente a gente decidiu casar, e a partir dali surgiu a pauta de dinheiro, sonhos, casa, filhos, família e tudo mais. Então, a partir daquele momento, a gente começou a organizar a nossa vida, começamos a desenvolver esse tema, essa pauta na nossa casa, falando do nosso casamento, a realização do nosso primeiro sonho, que era o nosso casamento, não é isso, gata? É isso. E eu e o William, nós éramos completamente fora do digital. A gente não tinha Instagram, não tinha Facebook. A gente estudava muito, trabalhava bastante e em áreas, gente, completamente diferentes. O William militar, eu advogada. E o assunto dinheiro, como o William disse, começou a surgir na nossa casa quando a gente ainda era noivo, se preparando para casar, organizando as finanças. Mas interessante que esse não foi o nosso primeiro empreendimento. A gente não começou empreendendo juntos como casal, logo com o mercado digital. A gente primeiro teve uma franquia de uma escola de inglês, né, amor? Exatamente. Então, quando a gente sonhou em casar, a gente começou a falar sobre sonhos, realização de sonhos. A nossa vida, começamos a projetar isso. E foi aí que a gente percebeu que a gente não tinha nenhum conhecimento real sobre planejamento financeiro, sobre como fazer os sonhos se tornarem realidade na nossa casa, na nossa família. Então foi a partir daí que a gente começou a estudar e começamos a aplicar nisso ainda como namorados, noivos ali. E isso acabou se tornando nosso hobby no nosso casamento, falar sobre investimentos, falar sobre organização financeira, sobre projetações e tudo mais. E isso virou a cultura da nossa casa, a cultura da nossa família, a ponto de que alguns amigos vinham, conversavam com a gente sobre esse tema, falando de investimentos, trocando figurinhas sobre isso. E aí teve um determinado momento em que a gente decidiu empreender e a primeira oportunidade que a gente teve foi com essa escola de inglês, foi a primeira experiência que a gente teve. E logo em segundo momento a gente pensou o que mais que a gente consegue contribuir com as pessoas, o que a gente tem de habilidade, o que a galera costuma buscar a gente para conversar sobre, e a gente se deu conta de que era essa pauta de finanças em casal. Finanças para casais. Dentro da nossa realidade ali, dentro do nosso ciclo social, a gente percebia que nós éramos
assim, quase os únicos em falar de dinheiro sem brigar. Um casal normal, vivendo uma vida normal, trabalhando e juntando dinheiro. E a gente via que essa não era a realidade da maioria dos casais à nossa volta. E é interessante que a gente já ajudava casais antes de ter o casamento milionário, que hoje é a empresa que a gente atende casais no Brasil inteiro, fora do Brasil, com a nossa empresa. A gente ajuda casais a lidarem com o dinheiro a dois, a investirem juntos. E começou assim. Então, acredito que o primeiro ponto, né, dessa pergunta toda, né, como que começou tudo isso, foi nesse momento onde a gente olhou e, como casal, a gente encontrou esse local de que o que temos de habilidade, de alguma forma, o que conseguimos contribuir com amigos, parentes e tal. E foi um processo interessante porque no início a gente duvida um pouco disso, né? Então a gente falou, poxa, mas será que isso tem uma dimensão assim, assado? Então a gente convidou 3 amigos, né, que eram nossos padrinhos de casamento, para viver uma experiência de educação financeira junto conosco. E todos eles tiveram resultados de investimento, de organização financeira, de realização de sonhos. E isso foi uma atitude muito importante nossa de se colocar à prova nesse sentido. E a gente percebeu que realmente era algo que a gente conseguia contribuir com outros casais. E a partir de então, esse grupo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje são centenas de famílias que são alcançadas através do casamento milionário e que estão mudando a realidade de gerações através do conhecimento de finanças para casais. O que eu achei mais interessante, Gabriel, é que essa frase do William aqui, será que o meu conhecimento vai ajudar outras pessoas? Gente, isso é incrível, porque nós já gravamos outro podcast falando sobre isso. Pessoas que têm profissões diferentes, né? Ele era militar, ela é advogada. Na verdade, nenhum dos dois ali envolvido com finanças, com nada disso. Sendo que eles tinham uma habilidade em casal que fez a diferença. E quando eles pararam para pensar, como eu posso ajudar outras pessoas? Foi a parte das finanças que eles organizavam pessoais. Ali é a finança pessoal do casal. E dali eles fizeram testes e viram que eles iam prosseguir com aquilo. Quer dizer, ela é advogada, não exerce a profissão de advogada no digital. E ele também, militar, também não exerce a profissão. Então isso é bem interessante, que às vezes as pessoas querem só se dedicar à formação dela. Mas na verdade ela tem outros talentos que pode, além de render mais, ajudar mais pessoas e até faturar mais no digital com conhecimento que é, vamos dizer assim, um hobby como eles. E eu acho que isso fez toda a diferença, que eles já falaram já. E é importantíssimo porque muitas pessoas têm a dúvida de o que eu faço dentro das minhas competências no digital. Qual é o maior nicho, o que vai dar mais dinheiro? E para mim a jornada de vocês é perfeita. Porque vocês pegaram algo que vocês gostavam, algo que deu resultado primeiro para vocês, então não é uma disciplina acadêmica na história de vocês, mas sim na prática. Vocês buscaram conhecimento, fizeram, testaram, tiveram resultado e pensaram, deixa eu transbordar isso para as pessoas. Tem pessoas que precisam de finanças, muitos casais terminam, né, por conta de dinheiro. E aí vocês foram testar com pessoas conhecidas, que vocês já tinham uma autoridade, elas já tinham segurança em vocês, e para mim isso é uma jornada perfeita, né? É a jornada de você ter uma paixão, poder ajudar o mundo, ter pessoas numa quantidade grande que podem pagar por isso e você ter prova do que você faz, resultado, porque você fez para você e teve resultado. Deixa eu perguntar para vocês, nesse início da criação do negócio de vocês, qual foi o maior desafio? Depois que começou, vocês validaram o método, qual foi o maior desafio? Fala você, amor. Olha, são tantos desafios, mas acho que o maior desafio é um desafio emocional. É um desafio de você conseguir desenvolver suas capacidades emocionais para conseguir realizar as atividades que precisam ser feitas. Por exemplo, você conseguir gravar uma aula, talvez para muita gente seja algo simples, né? Eu vou pegar uma câmera, vou gravar uma aula, talvez muita gente acha que parece algo simples de se fazer, mas tem uma complexidade muito grande, emocional, psicológica, no nível de exposição. Um dos maiores medos das pessoas é se expor a uma câmera. Então, às vezes, a pessoa tem mais medo de se expor a uma câmera do que de subir uma montanha, de fazer uma atividade. Muitas pessoas corajosas tremem diante de uma câmera.
Por quê? Porque diante de uma câmera, você falar ao público, você se expor e trazer aquilo de uma verdade que é sua, te coloca para um mundo de uma forma que é diferente. E você acaba se colocando vulnerável e impactando outras pessoas. Então, acho que um desafio, que foi um desafio pra gente, foi esse. Eu lembro de uma live que a primeira live que a gente foi fazer, a gente abriu a live, começamos... Um lançamento que a gente foi fazer. E eu lembro que a gente estava bem nervoso, né? Antes da live, e a gente começou a gravar. Antes de gravar, a gente estava ali conversando, no momento nosso. A live já estava ao vivo. E eu lembro que a Jennifer estava nervosa, falou, meu amor, eu tô nervosa. Eu tô com medo, se as pessoas não gostarem. Ela tava muito nervosa. Já tava ao vivo e a live cheia de gente. E a gente não sabia, entendeu? Então, aí eu falei, não, amor, vai dar tudo certo. Pensa que você tá falando com a sua amiga e tal. Então foi um processo, foi muito interessante, porque depois a gente começou a receber mensagem, né? O pessoal, gente, tá ao vivo e tal. E a gente não sabia, não tinha noção. E foi muito legal, porque de algum modo eles viram o nosso bastidor ali lá no início, né, amor? E é muito interessante porque nesse processo você vai aprendendo a cada vez mais se expor. Então, esse ponto emocional eu acho que é um ponto, mas isso traz muita força. Cada desafio é algo que te fortalece, é algo que faz com que você desenvolva novas habilidades. Então, acho que para mim o maior desafio seria esse, de romper níveis emocionais. Então, tem muita gente que tem muito conhecimento, que tem muita habilidade, que tem muita experiência, mas que às vezes tem algum desafio emocional que precisa ser superado. Talvez um desafio como esse, de se expor, mas às vezes outro desafio de confiar em si mesmo, de talvez falar em público, talvez de se pôr à prova, às vezes de fazer coisas testando, perder um pouco do controle e deixar as coisas fluírem de uma forma mais natural. Eu acho que esse seria um ponto. Eu concordo com isso que o William disse, porque quando você vai empreender, principalmente no digital, você tem que desenvolver muitas habilidades. Você tem que aprender a vender, você tem que aprender a falar em público, a gravar uma aula, a muitas vezes editar sua própria aula. São muitas frentes, muitas habilidades novas. E geralmente nós não somos preparados, não fomos preparados para estar diante, né, de todas essas habilidades que a gente tem que desenvolver. E aí, eu não sei nem se o Gabriel vai fazer essa pergunta, mas o que mudou muito, muito o nosso jogo foi ter pessoas, mentores, que foram encurtando a nossa curva de aprendizado. Então, algo que a gente sempre se colocou à disposição de escolher pessoas para caminhar perto da gente. Cara, esse cara aqui sabe disso, esse cara aqui entende disso. Vamos colar nele, vamos aprender. E isso mudou muito o nosso jogo. Então, estar diante dessas habilidades novas que você tem que aprender e com medo mesmo, e com vergonha mesmo, e fazer. Eu acho que essa é a questão. Apesar dos desafios, que pra gente foi esse, emocional. Lidar com o nosso emocional, não era nem o medo, mas assim, o desafio mesmo de fazer algo completamente fora da nossa zona de conforto. Olha, tá um sol aqui. Tão lindo, né? Tá um pôr do sol de sonho, que eu sonhei, né, em estar vivendo esse momento, e eu vou botar até imagens para vocês verem como é que tá lindo. E o que você falou é muito interessante, porque a forma de ensinar mentoreando é a primeira forma de ensinar. E a gente acabou com o sistema educacional perdendo isso e achando que tem alguma coisa errada de eu ensinar o que eu sei para pessoas e prestar esse acompanhamento. E vocês falaram que do outro lado do medo, utilizando a coragem, vocês conseguiram romper. E a fragilidade ajudou, né? Não foi pensado, meu Deus, deixa eu mostrar aqui como eu sou humano e todo mundo vai gostar de mim e comprar de mim. Não, foi natural. Isso é muito poderoso. Então, depois do medo, qual é a quantidade de pessoas que vocês já ajudaram? Fala um pouquinho dos resultados que vocês já tiveram, para a pessoa que está olhando esse podcast pensar, cara, eu posso contribuir com o mundo com a minha verdadeira verdade. Fala um pouquinho disso. Centenas de casais, centenas de famílias. E o nosso negócio, hoje a gente tem a compreensão da importância do nosso trabalho, ensinar casais, sentar com casais e ensinar esse casal a lidar com dinheiro, a investir, porque eu sei que não é a vida do casal que está sendo transformada somente, é uma geração inteira que está vindo depois desse casal que vai ter a oportunidade de ver uma vida diferente. Então, se a gente muda a vida de uma família em relação às finanças, os filhos serão alcançados, os filhos dos filhos. Então, assim, o nosso trabalho eu não posso ter aquela falsa modéstia, mas eu sei da importância do nosso trabalho, dessa educação financeira familiar. E a gente já ajudou centenas de casais a saírem das dívidas, a aprenderem a investir do zero, casais que nunca guardaram dinheiro, que eram completamente endividados e saíram do -1 para uma carteira de investimentos muito bem investidas. E
É lindo. Não só em relação ao dinheiro, porque o nome da nossa empresa é Casamento Milionário. E o que a gente mais escuta, Gabriel, Carol, todos os casais que nós atendemos, não tem um. Nós sempre ouvimos assim, gente, eu entrei achando que eu ia aprender sobre finanças, e eu aprendi muito sobre finanças. Mas é muito mais do que finanças. O nosso casamento está sendo transformado. Exatamente, essa transformação ela começa de dentro para fora. A gente falou aqui dos desafios, né? Todos nós vivemos, faz parte da nossa jornada, e que você que empreende, você que tem um desejo de empreender, você tem um chamado para fazer algo, para contribuir de alguma forma. Talvez isso não seja claro para você ainda hoje, talvez você olhe e fale qual caminho seguir, eu não tenho muita clareza sobre isso. E é realmente assim, a gente se move, a gente dá passos, e à medida que a gente avança, à medida que a gente caminha, esse caminho vai se tornando cada vez mais visível, cada vez mais claro. Foi assim pra gente, à medida que a gente começou a perceber os sinais. Quais eram os sinais? Cada casal que tinha a vida transformada. Cada resultado que a gente via, isso era um sinal no nosso caminho de que a gente estava construindo uma jornada de sucesso. Então, quando a gente olha e vê centenas de casais tendo resultado financeiro, famílias transformadas, carteiras de investimentos montadas, pessoas rompendo com padrões e comportamentos nocivos em relação a dinheiro, a família e tudo mais, tudo isso mostra pra gente, acima de tudo, uma responsabilidade. Então você começa a perceber que o teu chamado, o teu negócio, a tua empresa, como a gente está falando aqui de negócios com propósito, além de trazer para você, lógico, muitos benefícios, né, de a gente poder estar aqui com essa liberdade, num lugar maravilhoso como esse, Com pôr do sol, gente, invejável, é um dos mais lindos que eu já vi. Além de todos esses benefícios, você tem algo que é um privilégio muito grande. É algo que é muito honroso, por exemplo, a gente percebe como um presente poder ter esta responsabilidade de levar educação financeira para centenas, milhares de pessoas no Brasil. Isso é algo que, como o Gabriel falou, né? Ele transborda na nossa vida. Então é muito interessante, a gente vive isso, a gente respira isso, a gente fala sobre isso, onde a gente está, isso transborda. E os resultados, eles acontecem a cada dia e cada vez maiores. Então, se você está em dúvida ou se você já começou e diante dos desafios, de alguma forma, isso tem tensionado você emocionalmente, psicologicamente, ou enfim, a gente sabe que é um processo de desafio, é uma caminhada, é uma jornada, mas é uma história que vale a pena ser escrita. E um ponto, acho que de segredo, que você falou muito bem, amor, são os mentores, que são pessoas que de alguma forma vão te apontar direção, vão trazer para você clareza e vão diminuir a tua curva de aprendizado, vão trazer para você mais segurança, não externa, mas uma segurança interna, baseada num conhecimento, baseado numa habilidade, baseado naquilo que você está fazendo e está se desenvolvendo. São vários pontos que a gente precisa trabalhar, né? Vendas, comunicação, liderança, gestão, são várias áreas para você desenvolver um negócio de sucesso. E eu quero dizer, não tem como você construir nada significativo sozinho. Ninguém constrói nada significativo sozinho. Então, se você tem grandes sonhos, grandes desejos, a primeira coisa que você precisa ficar atento são as pessoas que são capazes de construir junto com você. Total. E a primeira coisa é você se posicionar, produtizar esse conhecimento e você ter estratégias para você poder vender. Foi assim que eu ajudei ao Casamento Milionário chegar a esse resultado e posso fazer isso por você também. Se você ainda não curtiu, curte aqui, compartilha esse episódio e se inscreve no canal. Exatamente. E eu queria muito pedir um presente para vocês. Para os casais que estão vendo a gente aqui, que tem problemas de finanças, tem questões matrimoniais, eu queria que vocês deixassem uma oportunidade para vocês poderem ajudar essas pessoas e aí depois a gente já vai para o encerramento. Então, vou deixar um presente, gente. Nós vamos disponibilizar um consultor financeiro da nossa equipe, do time do Casamento Milionário, para te entregar uma reunião de planejamento financeiro familiar de 1 hora individual, 100% online e 100% gratuito. Um presente do Casamento Milionário para todos os alunos aí e seguidores da Carol e do Gabriel. Nessa sessão, nós vamos identificar quais são os desafios que vocês estão vivenciando, quais são os objetivos que vocês querem alcançar e trazer para vocês um plano de ação prático para vocês aplicarem, conseguirem vencer os desafios e conquistarem os objetivos de vocês em casal. Incrível, incrível. Agora as redes sociais deles, né? Exatamente, fala as redes sociais de Como é que vocês. se encontra o casamento?
casamentomilionario.com.br no Instagram e casamentomilionario.com no YouTube. A gente também tem podcast. Inclusive tem episódio com Carol e Gabriel, vão lá assistir, tá legal pra caramba. E é isso. É isso. Maravilha, maravilha. Obrigado você estar aqui com a gente até agora. Que Espero que você possa ter retirado valor desse momento e aproveita esse presentaço. Aproveita. Gente, obrigado. Estou realizando um sonho de estar com vocês aqui, recebendo vocês aqui na Serra da Estrela, nesse visual. Vocês vão ver esse pôr do sol. E é uma honra poder dar acesso à minha vida para pessoas tão importantes, mentorados meus. Gente, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.